né? E as idas à horta. Uhum. Então, eu entendi assim. Teve o negócio das abelhas, né? Já começa com o negócio das abelhas, né? Isso aí, o negócio das abelhas, eu achei, assim, extremamente forçado, independente se ela está ou não imitando Kate, porque Kate tem esse hobby, né, de apicultura, mas eu achei um pouco forçado. Fazer vela, né? Nada contra quem faz esse tipo de artesanato, inclusive tem pessoas que fazem velas belíssimas, toda trabalhada, toda esculpida, toda colorida. Tem a vela com cheirinho, né? Que tem toda uma coisa assim, meio para a saúde, né? Mas eu achei meio forçado essa coisa de, ai, eu não gostava de mel, mas depois que eu comecei a mexer com isso, ai, eu achei tão legal e passei a fazer mais e não sei o quê. Mas assim, você diz que está 1 ano mexendo com aquilo, mas não consegue mexer realmente naquilo. Porque quem faz todo o trabalho é o carinha lá cabeludo. É a criadagem, Né? É a criadagem. Porque eu tenho medo de abrir, porque eu tenho medo de borrifar o negócio para deixar a Isabela tonta, porque eu tenho medo de abrir a caixa, porque eu não sei o quê. No final, ela só mexe lá, mete a espátula para poder tirar lá os favos, né? Para tirar o mel do negócio, para fazer lá a coagem do mel com o favo, né? Que também não é ela que faz, é o cara que faz, né? Em peneira dupla e tudo mais. Ela fica ali fazendo parte do cenário, fazendo e O em momentos estratégicos. Mas aí, sabe o que eu achei? Será que é porque os ricos agora vai tirar o mel, ó? Não, eu fui aumentar o ventilador porque eu tô aqui, eu achei que você tinha preparado um prato. desse lado da casa. Eu até falei com a Vânia, a gente estava tão na pilha em janeiro que eu falei, Vânia, a cada episódio eu vou repetir uma das comidas que ela fez. Menina, até isso, ela sacaneou todo mundo atrasando isso. Olha só, eu acho assim que apicultura virou hobby de rico. Mas não é qualquer rico, é rico de Marredeci, sabe? Não é rico da Vieira Soto, é rico que tem fazenda, que tem sítio, sabe? Porque você vê que o Beckham é apicultor, Kate é apicultora, Charles é apicultor. São ingleses, olha só, não pesquisei. Você pode dizer, fulano de tal do Serbaquistão é rico e faz apicultura. Tá, mas e você vê que ela continua presa na vida. Gente, ela não abandonou essa vida, porque se ela tivesse abandonado, ela tinha passado para frente, ela foi cuspida. Eu não sei como as pessoas não veem isso, Vânia. Esse ranço que ela tem com a Inglaterra, com a monarquia, ela foi cuspida de lá. Isso, para mim, é claro como o dia. Porque você vê que ela faz o tempo... O primeiro episódio não é o tal que tem o bolo? Você vê que é um bolo, o bolo tava meio seco. Vou falar aqui que eu não comeria aquele bolo, não. Mas é isso que eu ia falar. Ela disse, falando ainda do lance da abelha lá, porque eu não era muito chegada a mel. Mas toda receita de bolo que ela faz, em vez de levar açúcar, leva mel. Leva mel, inclusive com o tal do Roy Choi, que eu até fiquei interessada, porque ceviche é muito gostoso, não que eu vá fazer em casa, mas, né, para comer na rua. E, de repente, ela tá botando mel, mas ninguém fala de mel. Pois é, e ela tosca mel. E, no primeiro episódio, foi uma coisa até meio temática, porque foi mel e limão, né? Ela começa trazendo um amigo desde a época lá da série dos ternos, dos caras de terno, que é o maquiador. É um cara que trabalhou com ela, que ela conhecia, mas que não é famoso.
Não é um nome que assim, por exemplo, aqui no Brasil, se eu falar para vocês, Marcos de Biagi, todo mundo sabe que é cabeleireiro das famosas. Cabeleireiro da Adriane Galisteu desde da época das cavernas, entendeu? São aqueles nomes de pessoas que você até gostaria de ir. Nossa, um dia quando eu tiver dinheiro eu vou no salão do Marcos de Biagi, porque ali deve ser um rim para cuidar do meu cabelo, né? Mas ela levou um maquiador que não era um maquiador. Por exemplo, ela não levou a Bobbi Brown, que é uma mulher famosa também, maquiadora de gente de Hollywood, que tem uma linha própria de cosméticos, que foi aquele filmezinho que ela entrou num carro com a mulher e a mulher ficou ensinando ela a fazer maquiagem com o dedinho, lembra que tem um filme desse assim na internet? Então, aquela é a Bobbi Brown. Ela não levou a Bobbi Brown, ela levou o colega da época dos Suits. Mas lembra uma coisa que a gente leu, não sei se foi um blind item, dizendo que a Netflix esperava que ela fosse abrir o Holodex. Eu me lembro bem de Holodex. A Netflix esperava que ela tivesse os contatos todos e que ela fosse ligar e todo mundo fosse querer participar. A gente leu isso, não foi, em algum momento? Sim. Sim, exatamente. Aí já estão até falando aqui que o amigo foi colocado para cozinhar. Ele faz umas caras assim, ué, mas eu sou convidado, mas eu tenho que trabalhar? Eu venho aqui só para comer. Né? O cara chega a se cortar. Ele já chega dizendo que tem alergia. Bicho, quem tem alergia não aguenta com vela. Mas pode ser vela de xixi de anjo, você não aguenta. Não aguenta! E ele... Né? Ele fez a vela. Fez o papel dele. É uma coisa tão esquisita, Vai. Não sei se você reparou, e quem assistiu aqui, teve gente que disse que viu alguns, né? É que ela não parece que está falando com a gente, não está falando comigo, a espectadora. Ou ela está falando com o convidado, ou ela está falando com o diretor. Sim, então, sim. Eu estou ali meio de penetra, é uma pessoa que ela não dá atenção, não merece a atenção dela. Eu achei isso tão esquisito e ninguém isso aí também me deixou um pouco nervosa, essa coisa dessa fala, porque assim era como se tivesse um narrador, né? Que não chega a ser um narrador, obrigava o cara a falar coisas para dar deixa para ela fazer. Exato. Não é? É aquela pessoa que está perdida no próprio cenário e fica esperando, olhando assim para sua cara, do tipo, fala alguma coisa para eu saber o que eu vou responder. Aí ele perguntar, o que você vai fazer? Ah, porque eu vou fazer uma vela para o meu amigo, porque... E abre porta e fecha a porta, e abre gaveta e fecha a gaveta. Ué, meu amor, o programa é seu. Você é a dona da porra toda ali, faz o que você quiser. Eu sou obrigado a ficar te fazendo pergunta? Agora vem cá, por que a edição não cortou essas perguntas? Por isso que eu estou te falando, essa edição foi para sacanear ela. Cada vez que ela abria a geladeira, tinha uma desgraça dentro daquela geladeira. Pois é, essa coisa aí, você está achando que as cozinhas ali eram cenários, tudo bem. Eu realmente achei que fosse a cozinha da casa. Concordo sobre a luz, né? A luz ali é totalmente fake, porque tem que ser uma luz de estúdio, para não ficar aquela coisa de luz quebrada, porque está entrando o sol. Isso aí eu até nem não faria diferente, vamos dizer assim. Gostei da cozinha, achei a cozinha bonita. Não, a janela de cenário que eu estou falando, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu gostei muito da cozinha, gostei especialmente daquela porta de correr que tinha uns temperos escondidinhos, achei mó barato, né? Achei interessante o fogo dela ser um fogo a gás e não fogo elétrico. Nada, assim, tem casas americanas que são a gás e tem casas que são elétricas, isso aí é do seu gosto, né? E da área que você mora, né? Mas uma coisa que eu percebi foi o seguinte, quando a câmera foca nas mãos dela, porque ela está fazendo alguma mistura, qualquer coisa que ela esteja fazendo ali, o foco da câmera não é na comida, é nela.
Essa luz aqui, ó. Uhum. Aqui, pode continuar falando que eu vou mostrar outras fotos. É nela, entendeu? Então parece que houve também uma briga com relação a isso, dela exigir que os takes fossem feitos várias e várias vezes, porque o foco tinha que estar nela, e não necessariamente na comida. E se vocês, para quem viu, né, que eu vi que umas pessoas aqui viram, os primeiros episódios, ela não dá medidas. Ela vai fazendo as receitas e você vai vendo, porque já está tudo separadinho em potes, aqueles potes transparentes. E você não sabe se é uma colher, 2 colheres, uma xícara. Ela vai misturando do jeito. Tem um episódio lá na frente, quando ela, não sei se é quando ela vai fazer um outro bolo, ou quando vai fazer a focaccia, eu não lembro. Que aí ela começa a dar receita. Ah, você bota tanto de farinha, tanto de água, tanto de não sei o quê. Você lembra que a gente leu isso também? Alguém dizendo, não espere que ela dê... Foi alguém que viu antes, não sei se foi o Daily Mail, que falou, não vai ter criança e ela não vai dar receita. Lembra disso? Exato. A gente falou em algum momento. Exato. Então, assim, depois ela começou a dar. Outra coisa também que você, apesar de você não saber a ordem de que foi gravado os episódios, você percebe claramente que no primeiro episódio, que é o do maquiador, ela tem 0 afinidade com facão. Ela usa o facão com muito respeito, com muito medo. Provavelmente do jeito que eu usaria, porque eu não sou chefe, sou chefe. Eu cozinho porque eu gosto de comer e tenho que fazer comida, né? Então, é aquela coisa do medo mesmo de usar. Conforme os episódios vão passando, ela já começa a cortar como aquele sous chef coreano, que é como o pessoal do Cordon Bleu corta, né? Daquele jeitinho assim, rapidinho, né? Uhum. Então, ela vai pegando a familiaridade com o negócio para poder mostrar que ela é muito boa naquilo, que ela faz aquilo todo dia. Afinal de contas, ela prepara o café da manhã para a família todo dia. A Moira estava falando sobre palavras repetitivas, né? A coisa de todo tipo de massa ela chamar de noodles. Eu não entendi por quê. Por que toda massa, seja penne, seja talharim, seja espaguete, seja conchinha, tudo é noodles. Para mim, noodles é macarrão fininho, tipo miojo. Para mim, é aquele bem fininho. Também, né? também. Mas, para ela, todo tipo é noodles, né? E essa coisa dela mostrar a coesão da família, né? Não, porque minha avó fazia isso, porque minha mãe fazia aquilo, porque não sei o quê. Eu acredito que, obviamente, a família dela, família de mulheres fortes, como ela disse um tempo atrás, mesmo ela tendo passado 10 anos longe da mãe por causa da cela 6, mas ela teve, né? Teve mulheres na família e essas mulheres cozinhavam, né? Ninguém ali era rico para ter 1 zilhão de cozinheiras. Mas, assim, ela queria mostrar que o clima da casa era o clima da casa dela atualmente, que é uma pessoa que tem uma condição financeira melhor do que ela tinha quando ela era pequena e os pais estavam separados. Porque, assim, o pai ganhava um bom salário, mas os pais dela se separaram logo. Então, ela tem até aquele poeminha que ela fez na escola, de 2 casas, 2 camas, 2 quartos, 2 tudo, 2 não sei o quê. A situação financeira na casa da mãe não era tão farta quanto era na casa do pai, mas ela fica novamente refazendo a história dela. A cada novo programa, episódio e cada nova empreitada da Dona Megan, ela acrescenta alguma coisa de maravilhosa que tinha na casa dela. Por exemplo, vocês sabiam que a Megan foi escoteira? E babá. E trabalhou numa sorveteria, você
13 anos, foi o primeiro trabalho dela. Na verdade, tem 2 episódios diferentes que ela fala que foi meu primeiro trabalho. Um foi a sorveteria e o outro foi uma outra coisa. Ela esqueceu que ela tinha dito que o primeiro tinha sido o anterior e falou de novo, né? Mas aí ela mostrou uma foto dela bem pequenininha, escrito lá que tinha sido escoteira e que a mãe tinha sido eu não sei o nome que dá, tá? Se você já tem aí alguém na família que foi a escoteiro guia, e né? tudo, A a guia, guia. a coordenadora daquele grupo, porque cada grupo é reconhecido por um número e tinha o número dela, acho que era 199, sei lá. Meninas, a gente nunca ouviu falar que ela foi escoteira. De repente, do nada, brota uma foto dela pequenininha, com um pacote de biscoito na mão. Então, subentende-se que ela era a escoteirinha que ia de casa em casa vendendo biscoito. É mais uma coisa acrescentada no currículo dela. Olha que coisa maravilhosa. E é muito doido, porque não são os tais anos que Dória ficou sumida da vida dela. São os Sim, anos que ela foi sim. morar com o pai, são os anos de escotismo. Caraca, ela assim, ou ela acha que a gente é otária, ou ela tem certeza. E isso é uma coisa da live de quarta-feira, que é o negócio dos sais de banho que ela faz. Eu acho que é a primeira coisa, depois daquela palhaçada, né, do mel, ela vai fazer sal de banho para o amigo. E aquela receita é toda errada. Mas quem se importa? Inclusive, isso é uma Interessa. coisa muito interessante, porque ela ensina a gente que o truque é trocar a embalagem das coisas. Você pega a embalagem principal e bota numa embalagem Ziploc. E absolutamente tudo que você faz, você tem que etiquetar, né? Porque para você ver como ela escreve bem. Pois Como aquela a letra caligrafia dela dela é que é a linda. letra usada. Então, para vocês saberem quem eu sou, eu vou me etiquetar. Porque, assim, é uma coisa né? maravilhosa, entendeu? É uma coisa maravilhosa, assim, porque as pessoas têm que saber o que é aquilo, afinal de contas, né? As pessoas não sabem. E tem que ter um negocinho assim, né? Um risquinho, né? Aqui, ó. Esse risquinho aqui do alto, peraí, opa, aqui. Ixi, aqui. Ela bota depois. Ela primeiro escreve, depois ela volta para botar o risquinho. Então, caso vocês não saibam, isso é uma xícara. A gente tem que etiquetar tudo, porque afinal de Tem que contas, etiquetar todos somos tudo. idiotas. Entendeu? A gente não Exato. sabe o que são as coisas, né? Inclusive, quando ela faz óleo, azeite temperado apimentado, tem que botar uma etiqueta. Tudo. Não. E ela conhece o cara há 15 anos, mas ela não sabe as alergias que o cara tem. Então, ela faz o negócio com pasta de amendoim sem saber se o cara é alérgico a amendoim, mas tá tudo etiquetado, porque afinal de contas, o cara tem que saber ler para ver que o negócio tem pasta de amendoim e ele não vai poder comer o presente que ele ganhou. Aqui, e aí, deixa eu te falar, é assim, é sempre uma ameaça de falar da família real, mas nunca fala. É uma ameaça, porque esse maquiador esteve comigo antes, durante e depois. Exato, ele acompanhou tudo. Estive quebrada e agora eu estou consertada com ouro, né? Depois com Mindy. Eu acho que Mindy já quase que valia um episódio nosso inteiro, porque eu tô até agora apavorada como botaram aquilo no ar. Não. Mas aí com Mindy, a Mindy fala. Vocês vão bater palma para mim. Não entra na Mindy ainda não, peraí. Eu fiz o meu arco-íris, tá escorrendo água aí. Crudetê de frutê, coloridê. Eu fiz. É o dollop de iogurte, né? Agora eu vou botar uma etiqueta, porque vocês são idiotas e não sabem que isso é o crudetê de frutê. Tá bom? Então deixa eu botar aqui. Eu achei que você ia falar da Mindy, então pera só um minuto. E aí, tem esse negócio dela ser super legal com a criadagem,
mas especialmente com o diretor, porque ela chega muito cedo naquela cozinha, então ela tem que fazer um café. Você quer um café? Aí faz só para aquele coitado. Tá lá Só pro gravando, sei o que, diretor. gente, come essa fruta, que maravilhosa, não precisa nem lavar, é só pegar daqui e botar na boca. Pois é. Até ela vai comer um sanduíche de abacate, porque afinal de contas, quando ela disse que gostava de abacate na família real, foi aquele brouhaha. Então agora ela vai comer abacate. Aí ela vai fazer um mandwich, que é um sanduíche de macho para o diretor. O resto das pessoas não precisam comer nada. E aí tem uma hora, Vânia, que a moça da claque, sei lá, assistente de direção, pergunta como é que escreve crudité para botar ali. Você vê que tudo era muito fragmentado. Isso deve ter sido uma desgraça para gravar, uma desgraça para editar. E aí a mulher pergunta para ela como se escreve, como se soletra crudité. Aí, Vânia. Obrigada, Cristina. E aí, ela não responde. Ela pergunta, aí, fulana, como é que soletra crudité? Ela não sabe. Ela fala que faltou o S no final, porque fala crudité, mas tem o S no final, né? Se escreve crudetes, né? Então, a menina, tá. Que, afinal de contas, ela tem que corrigir a pessoa, né? Que a pessoa fez alguma coisa errada. Que tem, assim, como eu te falei, muito voice-over, muito voice-over. Então, eu fiquei achando que eram os concertos, sabe? É possível que esse atraso tenha sido a primeira edição, e aí viram que tinha muito buraco, e ela teve que voltar para enchendo esses buracos e ir fazendo concertos. Porque tem umas coisas que, esse eu acho que foi corte mesmo. Toda vez que alguém coloca alguma coisa na boca, ninguém engole. Só engole quando são os chefes. Isso eu parava de trabalhar para olhar e voltava para olhar de novo. Quando os chefes estão trabalhando, eles estão fazendo não sei o que, o negócio do leite de tigre, que eu sempre quis aprender a fazer aquilo direito, que é aquele caldo ácido que cozinha o peixe no ceviche. E aquilo é um negócio que parece fácil, mas para ficar bom é muito difícil. Eu estou falando porque eu já tentei e deu ruim. Não, gostei da receita do empanado dele. Eu não sabia que tinha que ficar empelotado. Tá vendo? Não, olha só. Então, quando eles cozinham e eles dão aquela colherada, eles engolem. Mas quando ela cozinha, ninguém engole. Exatamente. Primeira coisa foi o cabeleireiro que abre o coisa de geleia e... Nossa, tá bom? Eu até separei um videozinho, obrigada, Cristina. Eu entendi que você estava elogiando a Vânia. Obrigada. Eu separei um videozinho, porque isso é assim, você mesmo agora, se você abrir a geladeira e botar uma coisa na boca, você vai saber imediatamente se aquilo é agradável ao seu paladar ou não, mesmo que seja uma coisa que você nunca comeu. Fala aí uma coisa que você nunca comeu. Escargot, cogumelo grelhado no leite da fruta da Espanha, sei lá. Mas quando você coloca na boca, você já sabe se é agradável ou não. Antes de você se acostumar com aquilo, as pessoas colocam na boca e ficam assim, não posso dizer que tá ruim. E a mesma coisa é a Drew Barrymore quando dá uma colherada É um videozinho que ela soltou nos bastidores, que ela recebe o vidro de geleia, nos bastidores, é um stories, e ela coloca na boca, corta os stories na hora. E aí, quando chega no programa, que a Megan tá lá fazendo biscoito com a dedada dela, vai me desculpar, eu não sou uma pessoa enjoada, mas isso é mó picolé de barata, fala a verdade, o dedada da Megan no biscoito, né? Aí, a Drew Barrymore fala assim, você tá botando a sua geleia? Eu recebi geleia. Você sabe que não pode ser chamado de geleia? Ela repete isso 500 vezes durante os 8 episódios e repete na Drew também. Por quê? Ela não teve aprovação para chamar aquilo de geleia. A gente já falou aqui, tem até um shortzinho falando por que é spread, não é geleia, né? E aí ela diz, não, é porque eu não gosto. É porque eu não gosto de fazer 50-50.
Porque a geleia tem que ser 50% de fruta e 50% de açúcar, e eu não gosto. Aí a Dru fala assim, então por isso que é um gosto tão diferente. A gente sente a fruta. Olha, cara, eu não sei como deixam isso ir pro ar, cara, assim. Mas foi. Cada convidado é uma lambada que ela toma. Muita coisa. Pois é, mas aí então, no primeiro episódio, para a gente terminar, ela sai de banho, ela muda a embalagem lá do negocinho lá de amendoim lá pro cara comer, ela faz vela, ela faz bolo de limão e chá de limão, porque o cara falou que estava atacado a alergia, e aí a gente tem que fazer um fumacê em casa para poder, né, Vic Vaporub ali no cara, então o cara ia comer só coisa de limão, monossabor. Você vai na casa da pessoa para chupar limão. Exatamente. Mas será que ele recebeu um jabazinho para poder participar? Né? Claro. Deve ter recebido. O segundo já é Mindy, né? Já é Mindy.